Olá, meu nome é Renan Barabanov, faço parte da Elite Empresas e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para todos os empreendedores que começam um negócio ou mesmo aqueles que já têm uma empresa aberta. Qual o melhor formato para pagar menos impostos na minha empresa? Todo mundo sabe que dar início ao próprio negócio exige não apenas dedicação, mas também conhecimento de cálculos, análises e gastos. E um dos campos que mais costuma confundir a cabeça de quem resolve empreender é a escolha do regime tributário da sua empresa. E por que a gente fala isso? Muitas pessoas terceirizam essa parte, é normal, você não conhece de tributos, não conhece da área de impostos, então é importante que, se você tiver a opção, você consiga terceirizar para algum especialista, para uma pessoa que já tem mais conhecimento para passar, para utilizar no seu negócio. Entretanto, é imprescindível que você entenda pelo menos o básico, que você saiba se de fato aquele regime de tributação é o melhor para a sua empresa, para o seu negócio, até para você não ter problemas futuros, pois no último momento, em última instância, a responsabilidade é do empresário, é do empreendedor. Aí não adianta, não tem como reclamar. E a opção tributária ela é um dos 3 pilares básicos na definição do negócio, na hora que você inicia a sua empresa. Na verdade, eu costumo dividir o regime tributário com... Você precisa definir 3 coisas que confundem muito a cabeça dos empresários. O tipo de empresa, o porte da empresa e a forma de tributação. E hoje a gente vai falar sobre a forma de tributação da empresa. Para aqueles que têm pouco contato com a área contábil, entender essa diferença entre lucro real e presumido, simples nacional, pode ser bem complicado, mas é vital para a saúde financeira o planejamento estratégico do negócio, já que se refere justamente aos valores de tributos e impostos que a empresa irá pagar. Bom, realizar um planejamento tributário significa avaliar qual é o regime mais adequado, aquele que proporcionará a menor carga de impostos dentre as opções disponíveis. Pagar menos impostos não é ilegal. Ilegal é você sonegar. Então, é preciso levar em consideração o histórico da empresa, as normas tributárias vigentes, a área de atuação do negócio e o cálculo do lucro da empresa. No Brasil, nós temos 4 formas previstas na legislação tributária para recolher os impostos. Nós vamos falar principalmente de 3, porque as 4 formas principais são o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional e o lucro arbitrado, que é uma 4ª forma, só que ela é muito pouco aplicada. Então não cabe a gente falar aqui principalmente para quem tem um negócio de pequeno ou médio porte, uma microempresa ou mesmo quem está pensando em abrir o próprio negócio. O lucro real ele é obrigatório para algumas empresas, notadamente as de grande porte. Está diretamente ligado ao faturamento anual e às atividades econômicas. Já no caso do lucro presumido, a lei permite que as empresas façam a opção por esse regime, atribuindo um lucro tributável. E no Simples Nacional, o pagamento dos tributos é feito de forma unificada, contemplando inclusive os encargos previdenciários. É importante salientar que, se a opção for pelo lucro real ou lucro presumido, vários impostos e contribuições são feitos de forma separada, em datas e formas de apuração que variam de acordo com o tipo de empresa. A gente vai dar detalhes de cada uma dessas opções, passando de forma rápida para que você possa entender um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira forma é o lucro real. No lucro real, o recolhimento do IRPJ e da CSLL, ou seja, do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são 2 tributos que você, empresário, vai ter contato, pelo menos você vai receber para pagar, ele pode ser trimestral ou mensal, com base na estimativa. E tem como base de cálculo o lucro contábil, e você faz alguns ajustes, de acordo com a legislação. O lucro real é uma opção vantajosa quando a empresa apresenta um grande volume de despesas dedutíveis e uma margem de lucratividade baixa. Um outro ponto positivo é a possibilidade que você tem de compensar prejuízos de exercícios anteriores. Você tendo como respaldo a escrituração contábil correta. Ou seja, o lucro real
Caso você tenha uma margem muito pequena, dependendo do tipo de negócio, ela é interessante. As pessoas costumam associar o lucro real somente a empresas de grande porte, né? Isso é um engano se você analisar que algumas pequenas e microempresas às vezes podem ter vantagem, pequenas, até mesmo empresas de médio porte. É verdade que o lucro real ele tem uma fiscalização mais a fundo, mas justamente porque ele permite que em caso de prejuízo você não pague impostos, né? Você consiga, na verdade, compensar os prejuízos. Então é uma opção bem interessante que deve ser bem analisada junto ao seu profissional, junto com a sua equipe de negócios, né, na empresa. E se você for um pequeno, considerar também essa possibilidade, questionar o profissional responsável pela sua parte tributária. A segunda forma é o lucro presumido, né? Nesse regime, como o próprio nome diz, existe uma presunção do lucro, né, que é utilizada uma base de cálculo para o IRPJ e para a CSLL, que de uma forma geral ela é obtida através de aplicando uma alíquota de 8% para o comércio e 32% do serviço sobre a receita bruta. Então o que acontece? Para não ter o trabalho de fazer um cálculo 100% de todas as despesas, todas as receitas, o que o governo permite no caso do lucro presumido? O fisco determina o seguinte: com base na sua atividade, no seu ramo de negócio, você vai ter uma alíquota aplicada sobre o total da receita bruta. Essa alíquota é de 8% no comércio e 32% no serviço. E cada atividade tem a sua alíquota, né? E com base nessas alíquotas você tem um lucro, uma presunção de lucro sobre o qual são taxados, calculados os tributos. É uma opção vantajosa quando a sua margem de lucratividade for superior à presumida. E a empresa ela não apresentar um volume considerável de despesas que possam ser dedutíveis. Então ela tem que ser muito bem avaliada. O lucro presumido não é vantajoso, apesar de a maior parte das empresas de médio e grande porte desejarem entrar no lucro presumido, tem que ser muito bem avaliada, principalmente se você tem uma margem de lucro pequena, né? Pode ser mais interessante trabalhar com lucro real. E a terceira forma é o Simples Nacional. Quase mais de 90% das empresas no Brasil são adeptas do Simples Nacional. É a grande maioria, não tem jeito. É a opção mais recorrente porque ela é simplificada, né? Tanto para cálculos quanto para recolhimentos. O Simples ele pode parecer para muitos a melhor escolha, né? Uma vez que ele apresenta alíquotas baixas e inúmeros benefícios, já que ele é baseado numa lei complementar de 2006. De fato, dependendo da atividade, o regime apresenta a menor carga tributária, né? Porém, em alguns tipos de serviços e ramos de atividades, eles contam com cargas menos pesadas na opção pelo lucro presumido. Por isso, a opção pelo Simples nem sempre é a melhor. Outra questão a ser analisada é a ausência de crédito de ICMS, de IPI, de PIS, de COFINS e a incidência de INSS sobre a receita. Então tem que ser muito bem avaliada a questão do Simples Nacional, porque muitas pessoas já optam logo de cara: eu quero ser do Simples. Não vá pelo nome. Converse com o seu profissional, com o seu contador, com a pessoa que faz esse cálculo para você, principalmente se você é uma pequena empresa, se você está nascendo agora, ele tem que fornecer um cálculo aproximado com base em cada um dos regimes tributários. É importante que esse cálculo seja feito com uma previsão de uma estimativa do que você irá de fato faturar, porque dependendo do ramo de atividade pode ser vantajoso você optar por outro regime tributário. E vale lembrar que a opção pelo seu regime você pode mudar a cada ano. E você faz essa opção até o dia 31 de janeiro de cada ano. E a partir da opção feita, ela é irretratável, ou seja, você não pode alterar com base no ano calendário, durante o ano calendário. Então você não pode ficar mudando dentro do mesmo exercício. Se o seu faturamento explodir, uma pena, você vai acabar pagando mais impostos. Então é importantíssimo, já que nós falamos aqui de microempreendedores, de pequenas empresas, de médias empresas, o planejamento para cada centavo gasto ele é muito importante. Então vale a pena a gente ficar de olho, fazer um cálculo, contar exatamente uma previsão, algo estimado mais próximo da realidade e optar pelo melhor regime tributário.
É importante que cada empresa tem suas particularidades. Então você tem que exigir um estudo para verificar de forma correta a melhor opção do seu negócio. Antes de qualquer tomada de decisão, consulte especialistas tributários, um contador, para você verificar a melhor opção de regime, levando em consideração, se possível, se já existir, o desempenho da empresa no ano anterior. Como a legislação já permite essa mudança de um ano para o outro, às vezes vale até para um planejamento a longo prazo, ok? Então é importantíssimo sabermos disso. Escolher a melhor opção é vital para garantir a segurança econômica do seu negócio, uma boa saúde financeira para a sua empresa. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por passar um pouquinho dessas informações, levem essas informações, compartilhem esse vídeo, compartilhem essas informações. O nosso intuito é facilitar para você passar um pouquinho de conhecimento para você que está abrindo o seu negócio, que está desenvolvendo melhor o seu negócio, para que você possa começar da melhor maneira, para que você possa expandir o seu negócio da melhor maneira. Meu nome é Renan Barabanov, faço parte da Elite Empresas, fico por aqui hoje, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço!